A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E hoje eu tenho uma mensagem de esperança para o teu coração. Eu tenho uma mensagem de amor, do amor do nosso Deus. Um Deus que nós temos, que é o Deus do impossível. É um Deus que Ele é onipotente, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. É um Deus onipresente, porque Ele está sempre presente nos momentos mais difíceis de nossa vida. Nós sabemos que há uma força maior, uma força invisível, mas que é real. E que Ele também é um Deus onisciente, que Ele conhece a nossa alma, Ele conhece a nossa vida. Antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Deus, Ele já nos conhece. E nós vamos ler uma passagem bíblica que se encontra no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo do 9 ao 11, aonde a epígrafe diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nessa história uma mulher que ela tinha o amor do seu esposo, mas ela sofria pelo problema de não poder ter filhos. E a palavra de Deus, ela nos diz que Ana, ela era casada com um homem que se chamava Eucana. E Eucana amava a sua esposa Ana profundamente, mas ela não podia ter filhos. Dessa forma, ele tinha o direito de ter outra esposa, para assim perpetuar sua descendência. Penina, a outra esposa, sabia do amor que Eucana tinha por Ana. E por isso, Penina provocava Ana e a humilhava por ela ser estéril. Ana nem sequer conseguia aproveitar tudo o que o amor de Eucana lhe proporcionava, pois ela queria mesmo um filho. Todos os dias sua família ia peregrinar no templo de Deus. De acordo com a Bíblia, meus irmãos, o Senhor havia deixado Ana estéril. Ela podia sentir-se revoltada com o Senhor por sua condição, mas em vez disso, ela procurou o auxílio nele. Ela procurou o auxílio em Deus, porque ela sabia que era de onde vinha o nosso socorro, o que tornou possível a realização do milagre em sua vida. E a Bíblia nos conta que certa vez, profundamente amargurada, Ana entrou no templo e começou a orar intensamente e a chorar.
E a Bíblia diz que seus lábios se moviam, mas que sua voz não saía. Então, meus irmãos, atitudes que muitas vezes o mundo vê no meio dos crentes, no meio das pessoas que estão buscando sempre a presença de Deus. O mundo, ele vê muitas vezes você com algumas atitudes que eles não conseguem entender, mas Deus entende. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ana, ela ora com o coração tão aflito, que o profeta Eli, o sacerdote do templo, ele julgou que ela estivesse embriagada. Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos julgados por atitudes que quem não tem o Espírito Santo não consegue entender, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus só se entende espiritualmente. Não se consegue entender humanamente com os olhos humanos, porque elas se discernem espiritualmente, igual o capítulo 3 de João, aonde fala acerca do novo nascimento, aonde Jesus conversa com Nicodemos e fala para ele que nós só podemos ver e entrar no reino de Deus se nós nascermos de novo. E Nicodemos não consegue entender porque ele não entendia espiritualmente, mas ele entendeu só humanamente. E foi quando ele perguntou a Jesus se era possível um homem, depois de velho, voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo. Ali, Nicodemos, ele não estava entendendo as coisas de Deus. Ele não estava entendendo espiritualmente. E depois Jesus passou a explicar mais e dizer que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Ele tinha que nascer da palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos transforma numa nova criatura. E também o mover do Espírito Santo, ele é quem nos transforma também numa nova criatura. E a palavra de Deus diz que naquele dia, Ana, ela fez uma promessa que caso tivesse um filho, porque como ela era estéril, ela pedia a Deus que se Deus desse um filho a ela, esta criança, este serviria desde criança ao Senhor, e ela o entregaria para ser criado pelo profeta. Então, meus irmãos, você pode estar pensando, Ana, ela pediu a Deus, ela estava querendo fazer uma troca com Deus. Ela pedia o filho a Deus e em troca ela daria àquele sacerdote para que ele, aquele profeta, para que ele criasse. Mas prometer devolver o presente ao Senhor é diferente de barganhar com Deus. Ou será que é possível enganar aquele que é onisciente? Deus, ele conhece o seu coração e sabe quando a promessa é de gratidão e quando o intento do coração é mau. E é uma simples troca. Deus, ele atendeu ao pedido do coração sincero de Ana. Ana, ela teve aquela criança e ela também não esqueceu o voto que tinha feito a Deus. Então Ana, a Bíblia diz que ela deu à luz a uma criança e depois que ele desmamou com o consentimento de seu marido,
ela apresentou o filho dela, Samuel, no templo. Época, a voz profética estava calada. E não havia muitos sinais e maravilha, porque era uma época em que a voz profética estava calada. Mas após cumprir o seu voto, seu filho Samuel foi um dos maiores profetas da história de Israel, e por suas mãos foram ungidos Saul e Davi, reis da nação de Israel. Então, meus irmãos, Ana, ela poderia ter lançado sua tristeza sobre si mesma, tornando-se amarga, mas em vez disso, ela derramou sua alma diante de Deus e aguardou sua resposta. Ela esperou no Senhor. Além de chorar no lugar certo, Ana, ela fez um voto e cumpriu. Ela sabia o Deus que tudo podia fazer por ela. E ela sabia que estava disposta a buscar o Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Ana, ela estava tão aflita e ela chorou tão amargamente que não se ouvia voz nenhuma da sua boca, dos seus lábios, mas ela apenas mexia com os lábios, que aquele sacerdote, Eli, ele pensava, ele até julgou que ela estivesse embriagada. Mas a sua oração chegou ao trono de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como Deus, ele é onisciente, ele sabe o teu coração. Ele te conhece profundamente. Então, ele sabe o que o seu coração está querendo dizer para Deus naquela hora. E mesmo que não saia palavras na sua boca, Deus, ele te entende. E o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele intercede por nós, porque o Espírito Santo é o mesmo Jesus e é o mesmo Deus. E é aquele que pode, o único que pode interceder por nós. É o único mediador entre nós e Deus. Amém, meus irmãos? Então, que nós venhamos hoje meditar nesta palavra, que nós possamos passar o dia alimentado por esta palavra de Deus. E eu quero orar por você. Querido Deus, Pai celestial, neste momento, Pai, eu te peço, Senhor, que para a honra e a glória do teu nome, este áudio, Pai, esteja sendo dirigido a pessoas que necessitam ouvir a tua voz, para pessoas, Pai, que por problemas, Pai, do dia a dia, por estar passando por lutas, por provas, possam vir a estar desacreditada de teu poder. Mas com esta palavra, Pai, pelo poder da tua palavra, porque esta palavra não é minha, mas é tua, Senhor. Eu creio que através desta palavra, esta pessoa vai se reanimar e ela vai ser reavivada, Pai, com o teu Espírito Santo, e que ela vai estar sendo renovada as suas forças, porque a tua palavra diz que o Senhor, ele nos renova a cada dia. Então eu creio que nesta hora, Pai, pessoas estão sendo alimentadas e estão sendo agradecidas a Ti, Pai, pelo Teu poder, e até pedindo perdão, Pai, pela falta de fé, porque o Senhor conhece, Pai,
que nós somos fracos, que nós somos falhos e que nós necessitamos de Ti, que nós necessitamos da Tua misericórdia, pois o Senhor sabe todas as coisas. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.